Olá, gente, tudo bom? Vamos falar hoje, vamos dar continuidade hoje aos órgãos do sistema nervoso central, tá certo? Nós na última aula, só recapitulando, nós concluímos aquela introdução ao sistema nervoso, né? Vimos divisão anatômica do sistema nervoso, que é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Vimos e a divisão funcional, que é dividida em sistema nervoso somático e sistema nervoso visceral. Não é assim? Então, hoje nós vamos dar sequência falando dos órgãos do sistema nervoso central e, principalmente, falar sobre os nervos cranianos. Tá certo? Na próxima semana, a gente vai fazer uma avaliação com vocês sobre o sistema nervoso e sobre umas perguntinhas de música que a gente está faltando fazer. Tá certo? Então, só recapitulando, o sistema nervoso central é dividido em encéfalo, que é a parte do sistema nervoso que está localizada dentro da cavidade do crânio da gente, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. E nós temos a medula espinhal, que está aqui dentro da coluna vertebral. É o único órgão do sistema nervoso central que está fora do crânio. Tá certo? Portanto, vamos falar um pouquinho sobre a nossa medula. Então, a medula é o único órgão que está localizado fora do crânio. Então, a medula é um órgão extremamente, assim, relativamente simples. Olha só, vou passar um pouquinho para frente para mostrar a vocês a medula. Então, que você observa essa imagem, está aqui a medula espinal, ó. Então, a medula espinal está passando dentro da coluna vertebral. Tá bom? Então, todos os órgãos do sistema nervoso central, todos os órgãos do sistema nervoso central, estão envolvidos por membranas, que são chamadas de meninges. Então, as meninges são membranas que revestem os órgãos do sistema nervoso central. Então, existe meninge que reveste a medula espinhal, que é o que você está vendo aqui. Isso aqui é a medula, ó. E revestindo a medula tem essas membranas aqui, mais clarinhas. Aqui são meninges, olha o nome aqui, meninges. Então, as meninges revestem os órgãos do sistema nervoso central. Reveste a medula e reveste também os órgãos do encéfalo. Tá certo? Então, quero que você saiba quais são as meninges. São três. Nós temos a dura mater, que é essa aqui que o sujeito está segurando, né, que é a mais espessa, é a mais externa de todas, olha o nome aqui, ó, dura mater. Aí nós temos uma outra membrana chamada de aracnoide, que é uma membrana que está no meio. E a membrana mais íntima que tem, que está em contato interno, que está em contato com o órgão, não dá para visualizar aí, nós chamamos de pia mater. Aí aqui está o nome aqui, ó, pia mater. Não dá para ver porque ela está intimamente relacionada ao órgão. Então tem três membranas, dura mater, aracnoide e pia mater. Então são membranas que têm a função básica de proteção. Então membranas, elas formam uma barreira de proteção contra agentes invasores que eventualmente possam chegar nos órgãos do sistema nervoso central. Quando ocorre uma infecção ou inflamação nessas membranas, nas meninges, aí a gente desenvolve uma doença que vocês também já ouviram falar, que é a famosa meningite. A meningite é uma inflamação que ocorre aqui, ó, nessas membranas, a inflamação nas meninges. Tranquilo? Pois bem, então todos esses órgãos são revestidos por essas membranas aqui. Então nós temos aqui a nossa medula espinhal, não é diferente, ela é revestida por meninges, tá certo? Então a medula, ó, tá aqui a medula grandona aqui, ó, vai daqui da base do crânio, lá do occipital, tem um forame magno do occipital, ó, abaixo do forame magno, a partir do forame magno para baixo já é medula. Então essa medula é um órgão importante, vai ser um órgão que vai servir é um órgão condutor de corrente nervosa. Ou seja, todos os estímulos aqui dos músculos, dos membros superiores, dos membros inferiores e do tronco, eles são conduzidos até o cérebro através de nervos. Então esses nervos tá aqui, ó, aqui é um nervo. Ó. Esse nervo sai do músculo de um órgão qualquer, ele penetra na medula, a medula leva esse estímulo até o sistema nervoso central, até o encéfalo manda uma resposta, que por exemplo a resposta é contração de um músculo, o cara está pegando peso,
tem um determinado peso na mão, o cérebro reconhece aquele peso, manda a resposta, manda o estímulo para contrair. Aí esse estímulo sai do cérebro, passa pela medula, da medula sai pelo nervo e vai até o músculo. Então a medula vai ser essencialmente, de forma resumida, um órgão condutor de corrente nervosa. Então nessa imagem aqui, a formação de um nervo espinal. Então todos os nervos que saem da medula, que têm origem na medula, a gente chama de nervo espinhal. Esses nervos vão inervar o quê? Esses nervos vão inervar os músculos dos membros superiores, os músculos do tronco e os músculos dos membros inferiores. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tiver uma lesão aqui, ó, nessa medula aqui, ó, se eu tiver uma lesão na medula, ó, tá aqui para baixo, ó, cortei a medula aqui, onde está passando essa setinha, ó, cortei a medula. O que é que ocorre? Esse nervo que eu estou mostrando aqui, ó, está trazendo o estímulo de um músculo. Esse estímulo chega na medula espinhal. Aí eu pergunto, aqui tem uma lesão. Ele passa para chegar no cérebro? Não, porque está lesionado. O inverso também ocorre. Eu estou querendo mexer um músculo que está sendo inervado por esse nervo aqui da setinha. Ó. Aí meu cérebro manda o estímulo. Contrai esse músculo, aí o estímulo desce pela medula, a setinha acompanha, desce pela medula e vai até o nervo. Mas eu pergunto, se aqui tiver uma lesão, onde eu estou destacando, esse estímulo chega no nervo? Não. Portanto, quando eu tenho uma lesão medular, o estímulo não chega no nervo. Desculpa, o estímulo não chega no músculo. Se o estímulo não chega no músculo, aquele músculo não funciona, tem perda funcional. Aí o cara desenvolve uma paraplegia, se comprometer os membros superiores, ou se comprometer os membros inferiores, ou uma tetraplegia se comprometer os membros superiores e os membros inferiores. Tá certo? Então, se a lesão for uma lesão na medula que leve a uma paralisia nos membros inferiores, eu vou chamar de paraplegia. Se a lesão na medula provocar um comprometimento nos membros superiores e nos membros inferiores, eu vou chamar de tetraplegia, que compromete os 4 membros, por isso que é tetra. O que eu quero que você entenda aqui, de forma bem simples, eu não vou detalhar a medula. A medula está localizada, ó, nessa outra imagem, está aqui uma vértebra, você já conhece as vértebras que nós estudamos. Está aqui a nossa medula espinhal aqui dentro. Ó, medula espinhal aqui dentro. Ó. Então a medula passa por dentro da vértebra do canal vertebral aqui, ó, canalzinho medular. O que é que ocorre? Todos os nervos espinhais, que eu já disse a vocês quantos são quantos? 30 e... Dá uma pesquisada. Quantos são os nervos espinhais? Todos os nervos espinhais, ó, eles têm a origem aqui, ó, na medula espinhal. Sai um ramo, forma aqui um nervo, ó, nervo espinhal. E vai inervar os membros superiores, os membros inferiores e o tronco. Ok? Eu não vou detalhar medula nem nervo espinhal, porque não é nosso objeto de estudo. Portanto, para vocês é que a gente compreenda os nervos que estão destinados a inervar a região da cabeça, que são os nervos cranianos que eu vou estudar daqui a pouco. Tá bom? Então, o primeiro órgão, medula. A medula está localizada dentro das vértebras, passando pelo canal vertebral, pelo canal medular. O que ocorre? A medula, qual é a função principal? É um órgão condutor de corrente nervosa. Os estímulos do cérebro, para poder chegar nos músculos dos membros superiores, ele sai do cérebro, passa pela medula e da medula vai para o músculo através de um nervo. Para eu sentir, para eu ter sensibilidade na minha mão, por exemplo, eu tenho que ter um nervo que sai aqui do braço e leve esse estímulo de dor até o sistema nervoso central, até o encéfalo. Então, para ele chegar até o encéfalo, quem traz esse estímulo é um nervo. Para ele chegar ao encéfalo, esse estímulo tem que passar por que órgão? Primeiro, passa pela medula espinhal. Então, todos os estímulos dos membros superiores, dos membros inferiores e do tronco, todos os estímulos motores, estímulos sensitivos, eles vão passar pela medula espinal, antes de chegar no encéfalo. Tá bom? Então, quem vai dar a ordem é o cérebro. Então, se eu quiser mexer, por exemplo, a minha boca,
musculatura da boca, quem vai dar a ordem vai ser meu encéfalo. Essa ordem vai chegar até os músculos da mandíbula para poder abrir através de um nervo. Mas como é na mandíbula, já não vai ser nervo espinhal. Vai ser um nervo craniano, que a gente vai conhecer daqui a pouco. Tá certo? Então, o primeiro órgão, medula, de forma simples, a medulinha é um órgão que tem a função de conduzir corrente nervosa. Pergunta, os nervos espinhais têm origem aonde? Os nervos espinhais têm origem na medula espinhal. Os nervos espinhais são destinados a inervar o quê? Inervar os músculos, de um modo geral, inerva os membros superiores, inerva os membros inferiores e inerva o tronco da gente, tá certo? Pois bem, então essa é a nossa medula, tá certo? Eu não vou detalhar a medula porque não é nosso objeto de estudo, a gente precisa detalhar outras coisas mais importantes. Aí depois da medula, ainda vamos estudar os órgãos que estão localizados no encéfalo, tá bom? Aí no encéfalo da gente, deixa eu adiantar aqui um pouquinho, tá aqui. Olha os órgãos do encéfalo aqui, ó. Aqui em cima eu tenho o cérebro, a gente nem vai detalhar muito cérebro. Nós temos o cerebelo, que é esse órgão aqui, ó, tá certo? Cerebelo. E temos este órgão aqui, ó, este elemento todinho, ó, que é o nosso tronco encefálico. Esse é o mais importante para vocês. O tronco encefálico, nós vamos encontrar dividido em 3 órgãos, o tronco encefálico. Esse daqui que eu estou detalhando, ó, deixa eu mostrar para vocês outra imagem. Ó, isso aqui, ó. Aqui é o tronco encefálico, o tronco encefálico. Eu tenho 3 órgãos. Esse aqui de cima é o mesencéfalo. Aqui eu tenho a ponte e aqui eu tenho o bulbo raquidiano. Esses 3 órgãos formam o tronco encefálico. Vou mostrar nessa imagem. Eu tenho o mesencéfalo, onde eu estou a seta, a ponte, que é esse órgão aqui, e aqui o bulbo raquidiano, ou pode ser chamado também de medula oblongada. É um órgão importante, estudo importante do sistema nervoso central. Talvez para a manutenção da vida de um sujeito, sem dúvida esse é o órgão mais importante que existe. Tá bom? A estrutura mais importante que existe é o nosso tronco encefálico. Tá bom? Para você ter ideia, existe um elemento do tronco encefálico que é responsável por ativar o córtex cerebral, ativa o cérebro. Tá certo? Então, quando você tem algumas situações de comas, o cérebro do sujeito não funciona. Não funciona por quê? Porque o tronco encefálico não está estimulando, não está ativando o córtex cerebral. Mas é um outro estudo, a gente pode detalhar um pouquinho, aprofundar um pouco mais na frente essa questão da ativação do sistema de ativação do córtex cerebral. Então vamos aqui, o tronco encefálico está aqui. Vamos falar um pouquinho de cada um desses órgãos. Primeiro, o bulbo raquidiano. Está aqui o bulbo. Primeiro órgão, bulbo raquidiano. O bulbo raquidiano é um órgão extremamente importante. Vai ser, vou citar algumas funções dele, básicas, mas vou detalhar um pouquinho mais na frente sobre os nervos, tá? Repara, o bulbo raquidiano, ele vai ter basicamente funções sobre o controle do coração, sobre o controle da frequência cardíaca. O nosso bulbo controla esses 2 elementos importantes, tá certo? Então, o bulbo controla a frequência cardíaca, é uma função autônoma. Frequência cardíaca, portanto, o coração bate 70 vezes, 40 vezes, 40 não, mas 70, 80, 100, 120. Essa frequência cardíaca quem vai controlar é o bulbo raquidiano. A frequência respiratória, a quantidade de vezes que o sujeito puxa o ar, que está respirando, quem controla vai ser também o bulbo raquidiano. Então são funções autônomas, ou seja, são funções que independem da nossa vontade. Tá certo? Simplesmente ele vai controlando isso aí. Existem também algumas funções reflexas, por exemplo, o reflexo do espirro. O cara quando está espirrando, também é um reflexo do bulbo raquidiano. O reflexo quando o cara está piscando o olho. O cara pisca o olho, um objeto cai no olho, você não vai... um corpo estranho toca no seu olho, você não vai... Eita, tocou um objeto estranho no meu olho, eu vou fechar o olho. Você não pensa. Você simplesmente tem o reflexo de fechar o olho. Esse piscado de olho é bulbo raquidiano. O reflexo da regurgitação do vômito também é bulbo raquidiano. Portanto, é um órgão extremamente importante. Nosso bulbo raquidiano está aqui.
Sem falar de que, ó, observa, aqui no bulbo, nós vamos observar a origem desses nervos aqui, ó. Isso aqui é um nervo, são os nervos cranianos. Eu vou falar sobre eles agora, daqui a pouco. Então, os nervos cranianos, de um modo geral, eles vão ter origem no tronco encefálico, como um todo, tá? Muitos deles no bulbo, outro aqui ó, na ponte, outro no mesencéfalo e outros em estruturas mais superiores, como o nervo olfatório e o nervo óptico, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Tá certo? Então, nós temos o bulbo, tem essas funções básicas. Nós temos a ponte, aqui é a nossa ponte, como o próprio nome sugere, a ponte vai fazer uma ligação, vai fazer uma conexão com o nosso cerebelo aqui atrás, ó. Então o cerebelo, ó, se liga à ponte. Ó, tá vendo? O cerebelo está aqui, ele vai se ligar à ponte. Quem une o cerebelo ao tronco é nossa ponte, tá bom? E nós temos também o mesencéfalo aqui em cima, que é esse órgão aqui, ó, nosso mesencéfalo. No mesencéfalo nós vamos encontrar esse elemento importante, não vou nem detalhar para vocês, que é o pedúnculo cerebral, que vai ligar o nosso cérebro ao tronco encefálico. E aqui atrás, ó, aqui atrás, ó, nós temos essas bolinhas, ó, que são os colículos superiores e colículos inferiores, ó, que está localizado na parte posterior do mesencéfalo. Então essas bolinhas aqui, ó, são núcleos importantes que estão relacionados com o sentido da visão, os colículos superiores, e os colículos inferiores com o sentido da audição. Então, antes desses estímulos visuais e auditivos chegarem no cérebro, que quem reconhece a visão é o lobo occipital do cérebro, que é a audição lá no lobo temporal. Antes desses estímulos chegarem no cérebro, eles passam pelo colículo superior e pelo colículo inferior. Tá certo? Então nós temos esses três órgãos extremamente importantes. O bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Tá certo? Tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu vou destacar para vocês agora os nervos cranianos. Tá certo? Olha só. Todos esses, aqui é o tronco encefálico, repito, mesencéfalo, bulbo e ponte. Esses órgãos aqui, ó, vão dar origem aos nervos cranianos. Vamos lá lembrar. Quais são os nervos cranianos? Primeiro, esse é o principal da aula de hoje. Da aula de vocês, sistema nervoso todinho, o principal é isso aqui, nervo craniano. Então, quais são os nervos cranianos? Nós temos o primeiro par craniano, que é o nervo olfatório, tá certo? Nervo olfatório. Segundo par craniano, nervo óptico. Terceiro par craniano, nervo, aqui dá para ver agora, ó, oculomotor, que é esse aqui, ó. Quarto par craniano, nervo troclear, tá aqui o nome, ó, nervo troclear. Quinto par craniano, nervo trigêmeo. Sexto par craniano, nervo abducente. Sétimo par craniano, nervo, o nome aqui, ó, nervo facial. Oitavo par craniano, nervo vestibulo-coclear. O nono par craniano, nervo glossofaríngeo. O 10º par craniano, nervo vago. O 11º é o nervo acessório. E o 12º é o nervo hipoglosso. Esses são os 12 pares de nervos cranianos. Esse é o principal da aula de vocês, do sistema nervoso. Vocês têm que saber nervo craniano. Tá certo? Bom, esses nervos, como eu disse a vocês, ó, lá no sistema nervoso periférico, existem nervos motores, que só vão conduzir estímulo motor, como, por exemplo, o funcionamento de um músculo. Você tem um nervo destinado a movimentar um músculo masseter, é um nervo motor. Eu tenho um nervo sensitivo, que vai conduzir estímulo relacionado à sensibilidade, dor, pressão, temperatura, tá certo? E tem um nervo que a gente chama de sensibilidade especial, que são os nervos essencialmente sensoriais, como por exemplo, visão,
o olfato. Então, são estímulos especiais, é diferente de uma sensibilidade geral, tá? Porque a sensibilidade geral vai ser o quê? Vai ser dor, vai ser temperatura, vai ser a pressão, sensibilidade geral. Sensibilidade especial é diferente, paladar, visão, olfato, é uma sensibilidade especial. Então eu repito, existem nervos motores, existem nervos sensitivos e existem nervos mistos, ou seja, nervo que vai conduzir estímulo motor e estímulo sensitivo, tá certo? Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre cada um desses nervos. Eu quero que vocês saibam se o nervo é motor, sensitivo ou misto, qual o forame do crânio que eles atravessam e o que é que ele vai inervar de forma rapidinha, que vocês fizeram na atividade, mas eu vou mostrar para vocês esses elementos para vocês. Tá certo? Eu vou abrir aqui um outro aplicativo, um outro programa para você visualizar esses nervos bem direitinho. Então tá aqui, ó. Gente, seguinte. Primeiro pá craniano, deixa eu aproximar essa imagem. Ó, só para vocês se orientarem, tá? Isso aqui é o nosso crânio, tá bom? Vou mostrar ele de frente aqui para vocês, ó. Beleza? Isso aqui é o nosso crâniozinho. E você está observando aqui o seguinte, ó. Todas essas estruturas amarelinhas que você está vendo aí, ó, isso aqui são nervos que irão inervar a região da cabeça da gente. Tá bom? Está aqui o crânio, ó. O osso occipital, que você está vendo aí agora, destaque, ó. Osso occipital, tá bom? Aqui do lado, ó, nosso ossinho, ó, temporal. Beleza? Simples. E aqui o nosso ossinho frontal. Simples também. Pronto, o que eu quero fazer agora com vocês? Eu vou mostrar para vocês todos os pares cranianos e falar um pouquinho de cada um deles. Tá bom? Primeiro. Só um minuto, tá? Primeiro par craniano. Nós temos aqui, ó, esse nervinho aqui, ó. Vou aproximar para vocês, ó, para vocês se orientarem com o programa, ó. Esse nervo, ó, aqui tá, vou retirar rapidamente esse osso occipital. Retirei o occipital. E você está visualizando aqui, ó, o tronco encefálico. Tá certo? Ó? Bulbo de um lado, bulbo. Aqui a nossa ponte. Tá certo? Ó? Tirar a ponte para você visualizar a parte da frente, ó. Tá vendo? Aqui a nossa ponte. Vamos estudar os nervinhos. Primeiro par craniano que a gente tem é o nervo olfatório, que é esse nervinho aqui, ó. Vou abrir, ó. Ó, nervo olfatório, tá certo? Que é esse nervo aqui, ó. Olha só o nervo olfatório. Esse nervo aqui, ó. O nervo olfatório, que você está vendo, ó, é um nervo essencialmente sensitivo. Ele é uma sensibilidade especial, o nervo olfatório. Tá vendo? O nervo olfatório, vamos lembrar, ele repousa em cima, ó, em cima da lâmina cribriforme do osso etimoide. Tá vendo aqui a crista galha? Não sei se vocês lembram do osso cribriforme, ó, mostrei para vocês já. Então nós temos aí, ó, ele repousa em cima da lâmina cribriforme do osso etimoide, nervo olfatório. Pergunto para vocês. O nervo olfatório, como o próprio nome já sugere, né? O nervo olfatório é um nervo sensitivo, tá certo? Ele está em cima da lâmina crivosa do osso etimoide, o nervo olfatório. Ele vai ser responsável por que função? Ele vai estar a sensibilidade relacionada ao olfato, obviamente. Então ele está em cima da lâmina cribriforme do osso etimoide. Vamos ver a lâmina cribriforme. Ele atravessa os forames cribriformes. Qual é o forame que ele atravessa? Vou mostrar para frente aqui agora.
Vou entrar dentro da cavidade nasal. Olha aqui, ó. Vou aproximar. Ó. Ele atravessa o forame. Olha, ó, tem amarelinho lá dentro, tá vendo? Ele atravessa o forame cribriforme. Olha eles aqui, ó. Eles atravessam o forame cribriforme amarelinho para inervar a mucosa do nariz, para que a gente possa sentir o olfato. Então, o nervo olfatório, eles atravessam que elemento do crânio? Eles atravessam os forames cribriformes do osso etmóide. Vou retirar esse osso aqui para você ver bem direitinho. Ó, aqui a nossa maxila. Vou retirar a maxila. Vou retirar o osso lacrimal. Para você visualizar lá dentro, ó, amarelinho lá, ó, o nervo olfatório. Tá certo? Então, muito fácil de visualizar isso. Então, primeiro nervo olfatório, o nervo sensitivo, atravessa o forame cribriforme para inervar a mucosa nasal. Tá certo? Vou mostrar outra imagem, um corte lateral para vocês desse nervo olfatório. Tá essa imagem aqui, ó. Cadê? O nervinho olfatório. Não, não tá aqui não. Tá, depois eu mostro. Então vamos voltar aqui para o segundo par craniano agora, tá bom? Então vamos falar sobre o segundo par craniano. Também é um nervo que não é tão importante para vocês, que é o nervo óptico. Então se observar aqui, ó, vou mostrar novamente todos os órgãos. Pronto. Nervo óptico, segundo par craniano. Então nós temos aqui, nessa vista frontal, tá aqui, ó. Eu tenho aqui a órbita. O nervo óptico também é um nervo sensitivo, sensibilidade especial. Então tá aqui a óptica, aqui é o olho, né? Não dá para ver o olho aí. Mas aqui você observa, ó, o nervo óptico. Tá aqui de um lado, nervo óptico do outro. Beleza? Aí o nervo óptico, obviamente, vai inervar o olho. Nessa imagem, eu vou mostrar para vocês o olho. Tá aqui o olho, ó. Tá certo? Ó? O olhinho da gente. Aproximar mais um pouquinho. Subir aqui, ó, para que a gente possa visualizar um pouquinho o olho, tá bom? Não vou explicar o olho agora, não é nosso objeto de estudo. Mas tá aqui o olho. E aqui, ó, vou retirar esses músculos para você visualizar bem direitinho o nervo óptico, que é esse daqui, ó. Esse nervinho aqui, ó. Tá vendo, ó? O nervo óptico que vai, obviamente, inervar o olho. Então, o estímulo visual da gente entra no olho, e esse estímulo de luz que entra no olho é percebido pelo nervo óptico, que é levado até o crânio. Beleza? Então, esse nervo óptico, ele atravessa o crânio em que elemento? Vamos para cá, ó. Aproxima, nervo óptico. Vou retirar agora o osso frontal para melhorar a imagem. Vou retirar o osso occipital para melhorar a imagem. E vou mostrar para vocês o nervo óptico. Então tá aqui, ó. O nervo óptico é esse, ó. Olha aqui, ó. Aqui o nervo óptico do olho, ó, sai de um olho. Ele atravessa o que, gente? Vamos lembrar do osso esfenóide. Tá aqui o osso esfenóide, ó. Ele atravessa, ó, este foramezinho aqui, ó, que é o canal óptico, tá certo? Então o nervo óptico atravessa o canal óptico do osso esfenóide, levando o estímulo sensitivo
até o encéfalo. Tá certo? Então, o segundo par craniano também é um nervo sensitivo. Então, o primeiro par craniano olfatório é um nervo sensitivo, responsável pelo olfato, atravessa o forame cribriforme. O segundo par craniano, nervo óptico, é um nervo sensitivo, atravessa o canal óptico do osso esfenoide, levando o estímulo até o encéfalo. Beleza? Então vamos voltar aqui. Terceiro par craniano. O terceiro par craniano, gente, é esse nervo aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Terceiro par craniano é este nervinho aqui, ó. Olha ele aqui na frente. Eu vou retirar o osso temporal para você visualizar ele aqui, ó. O terceiro par craniano é esse. Opa, peraí. É esse nervinho aqui, ó. Tá certo? Nervo oculomotor. Então sai aqui o nervo oculomotor, ó, do tronco encefálico. Ele atravessa, ó, o crânio, ó, passando por que elemento, gente? Como é o nome dessa fissura aqui? Lembra? Do osso esfenoide. Vou retirar esse osso para você visualizar. Então o nervo oculomotor que está aqui, ó, ele atravessa o canalzinho, a fissura orbital superior, e vai lá para dentro da órbita, ó. Olha ele aqui agora em destaque, tá vendo? Esse aqui que está em destaque em azul, ó. Ele está dentro da órbita, atravessou a fissura orbital, está dentro da órbita para inervar os músculos extrínsecos do olho. Os músculos que fazem o olho se mexer. Né? O cara olha para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Nervo oculomotor. É um nervo essencialmente motor. Beleza? Esse é o terceiro par craniano. O quarto par craniano, que é esse daqui, ó. Vem daqui de trás, ó. Também é um nervo motor. O nervo troclear. Quarto par craniano, nervo troclear. Pergunto, o nervo troclear atravessa que estrutura do encéfalo? É só olhar, ó. Mesma coisa, ó. O nervo troclear, ele passa próximo do nervo, ó, atravessa o crânio, ó, no mesmo forame do nervo oculomotor. Tá certo? Ó? Que é o que a gente chama de fissura orbital superior. Então ele atravessa a fissura orbital superior e também vai, ó, para dentro da órbita. Vou mostrar para vocês. Azulzinho aí, destaque, ó. Tá vendo? Ó? Tá aqui ele, ó. Tá certo? Portanto, ele também vai movimentar os músculos do globo ocular. Então é um músculo, é um nervo essencialmente motor. Agora é o seguinte, os músculos que eles movimentam são diferentes. O troclear mobiliza, ele inerva um determinado grupo muscular. O oculomotor inerva um determinado grupo muscular. E ainda tem um terceiro nervo que vai atuar também aí no olho, que é esse nervinho aqui, ó. Então nós temos o terceiro par craniano, o quarto par craniano, e esse nervo aqui, ó, que também vai atuar no olho, que é o nosso nervo abducente, que é o sexto par craniano. Então a gente já conhece, ó, o primeiro, o nervo olfatório, o segundo, o nervo óptico, o terceiro, o nervo oculomotor, o quarto par craniano é o nervo troclear, o sexto par craniano é um nervo abducente, que também é um nervo motor. Olha só o nervo abducente, ele também atravessa o crânio pela fissura orbital superior. Olha o azulzinho aqui, ó. Atravessa pela fissura orbital superior e também vai para a cavidade orbital para fazer a inervação do olho, do globo ocular. Olha aqui, ó, azulzinho, ó. Então os músculos do globo ocular, que são os músculos extrínsecos do olho, que esses músculos aqui, ó, esse músculo aqui, ó, tá vendo, ó? Esses músculos aqui, ó, este, ó, este, todos esses músculos, ó, este aqui, ó, tá bom? Que é o reto superior, vai ser inervado por esse nervinho aqui, ó, tá vendo? Então o que é que acontece? Esses músculos extrínsecos do olho, eles vão ser inervados basicamente pelo nervo oculomotor, pelo nervo troclear e pelo nervo abducente.
Tranquilo? Esses são os principais nervos que vão atuar no olho. Esses três nervos, o nervo troclear, o nervo oculomotor e o nervo abducente, são músculos essencialmente motores. Agora vamos para um nervo extremamente importante para vocês. É muito importante. Tem 4 nervos extremamente importantes. Esse primeiro que eu vou falar agora é o nosso nervo trigêmeo. Vou mostrar o trigêmeo para vocês aqui. Ó. O nervo trigêmeo, vou retirar aqui para você visualizar o nervo trigêmeo. Vou retirar o temporal e vamos para cá. Pronto, está aqui o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, ele é um nervo que tem origem aqui, ó, na ponte. Você está vendo aqui a ponte, né? Ó. Então o nervo trigêmeo ele tem origem na ponte. Beleza? Ele é um nervo misto. Portanto, ele tem estímulo motor, estímulo sensitivo e um nervo misto. Aí eu pergunto, o que é que chama nervo trigêmeo? Olha o nervo trigêmeo aqui. Ó. Então, quando o nervo trigêmeo surge da ponte, ele forma um gânglio aqui na frente, que é o gânglio trigeminal. E desse gânglio trigeminal, vou aproximar para vocês, ó, desse gânglio trigeminal, deixa eu tirar esse nervo aqui que está atrapalhando. Desse gânglio trigeminal surgem 3 nervos, ó. Por isso chama de trigêmeo. Eu tirei esse aqui também, que está atrapalhando. Ó. Eu tenho este aqui de cima, que é o nervo oftálmico. Eu tenho este daqui, ó, que é o nervo maxilar. E tenho este que é o nervo mandibular. Oftálmico, maxilar e mandibular. Então são esses 3 ramos do nervo trigêmeo. É por isso que chama de nervo trigêmeo, que é dividido em oftálmico, maxilar e mandibular. Ele é um nervo essencialmente misto, tá certo? Então nós temos aqui, ó, o nervo oftálmico, como você está vendo aí, ó. O nervo oftálmico, ele vai atravessar, olha só, olha a imagem. Ó. Atravessa o que, gente? Deixa eu retirar isso aqui. O nervo oftálmico está aqui, ó. Ele vai atravessar, é só você ver a imagem. Ó. Olha o oftálmico aqui, ó. Ele atravessa o que, gente? A fissura supraorbital. E vai fazer a inervação sensitiva da cavidade orbital. Tá certo? Vai se transformar em nervo nasociliar, enfim. A gente vai ver isso depois. Então, o primeiro nervo é o nervo oftálmico. Tá certo? O nervo maxilar que está aqui, ó. Está aqui o nervinho maxilar. Ó, ele atravessa o quê? Qual é o forame que o nervo maxilar atravessa? Atravessa esse forame aqui. A gente já viu também na prática. Ó. Isso aqui é o, repita, aqui é o osso esfenóide, ó. Aí nós temos ó, este forame, ó, que é chamado de forame o quê? Redondo. O nervo maxilar atravessa o forame redondo. O nervo mandibular atravessa o forame oval. Tá certo? Aí, obviamente, o nervo trigêmeo, portanto, vai inervar o nervo oftálmico, o ramo oftálmico vai inervar a cavidade orbital, o nervo maxilar e o nervo mandibular vão inervar, principalmente o nervo mandibular vai inervar os músculos da mastigação, inervação sensitiva dos dentes, tá? Então o controle dos movimentos da mastigação, a percepção sensorial, a parte sensitiva da face, seios da face e dos dentes, tá certo? Então isso aqui é o nervo trigêmeo. Então, repito, o nervo oftálmico, que é o ramo do trigêmeo, inerva a parte sensitiva da cavidade orbital. O nervo maxilar também vai ser a parte sensitiva dos dentes superiores, obviamente, e também da face, tá certo? E o nervo mandibular, os músculos da mastigação, principalmente, tá certo? Seio da face, tudo esse nervo facial.
Tranquilo, gente? Depois a gente vai falar bem direitinho dos ramos que existem desses nervos aqui, ó, do nervo maxilar e do nervo facial. Tranquilo? Vamos agora. Esse aqui é o quinto pá craniano, nervo trigêmeo. Dividido em que, gente? Nervo oftálmico, nervo maxilar e nervo mandibular. O sexto pá craniano nós já estudamos, que é o nervo abducente. Agora o sétimo pá craniano é o nervo facial. Aí, gente, o nervo facial, a gente já sabe que o nervo facial é um nervo essencialmente misto. Tá certo? Então o nervo facial, o que é que ele vai fazer? O nervo facial ele vai controlar os músculos, obviamente, da face, né? Então o nervo facial ele vai controlar a parte motora dos músculos da mímica facial, tá certo? Muito simples isso. E a percepção, principalmente gustativa, de quê? A percepção gustativa do terço anterior da língua, e das glândulas salivares, mas não são todas as glândulas salivares. O nervo facial vai, sobretudo, ter a acessibilidade do terço anterior da língua, das glândulas submandibular e glândula sublingual e também da glândula lacrimal. Então todos esses são inervação do nervo facial. Então repito, o nervo facial é um nervo misto, vai ter a parte motora dos músculos da mímica facial e a parte também, motora também da mímica facial, a parte motora das glândulas salivares, que são divididos em submandibular e sublingual. Tem a terceira glândula que a gente vai estudar mais na frente, que é a parótida, não é inervada pelo nervo facial. Então ele inerva a glândula submandibular, glândula sublingual e inerva também a glândula lacrimal. O nervo facial tem esse aqui, ó. Então eu vou mostrar novamente o músculo, o osso temporal, ó. Vou aproximar. Então está aqui o nervo facial. Vamos visualizar aqui desse lado. Vou retirar o osso occipital. Para você visualizar aqui, ó, o nervo facial. Que é esse daqui, ó. Aproximando um pouquinho. Ó, aqui nós temos dois nervos, né? Ó. Tá aí o nervo facial. Esse nervo facial, portanto, ele sai aqui do tronco encefálico, ele tem a origem troncocefálica e atravessa o crânio, ele entra, ó, no meato, como você está vendo, vamos lembrar, ó, osso temporal, ó, meato acústico interno. Então ele entra no meato acústico interno, ó, tá vendo? Ó, o nervinho temporal, o nervinho facial. Ele entra no meato acústico interno, depois ele toma uma direção e vai para os ossos, atravessa, obviamente, o forame infraorbital, depois disso, né, a fissura orbital inferior, melhor dizendo, e chegando na musculatura da face. Nessa imagem aqui, ó, o nervo facial tá aqui ele, ó. Só para gente visualizar aqui bem direitinho um detalhe do nervo facial, ó. Olha o nervo facial aqui, ó. Repara que o nervo facial ele vai emitir vários ramos, ó. A gente vai ter os ramos dele depois, ó. Mas o que é importante você observar aqui, ó, é um destaque, ele atravessa, ó, o nervo facial, ele atravessa, isso aqui é a glândula parótida, é a maior de todas as glândulas. Ele atravessa a glândula parótida, porém não confere inervação à parótida. Ele vai conferir inervação apenas para a glândula submandibular e para a glândula sublingual, esse nervinho facial, tá certo? Ele vai emitir esses ramos, todos eles aqui, ó, tá certo? Todos esses ramos, ó, nervo zigomato, ramo bucal, ó, todos eles aqui, ó, vão inervar os músculos da mímica facial, tá certo? Que são aqueles músculos da expressão facial que eu já mostrei para vocês, beleza? Olha essa imagem aqui, ó. Ó. Bom, aí eu tenho o nervo facial,
que é o sétimo par craniano, tá certo? Portanto, o sétimo par craniano, que é o nervo facial, ele vai emitir ramos para inervar todos os músculos da expressão facial, inerva a glândula submandibular, inerva a glândula sublingual e inerva a glândula lacrimal. Esse é o sétimo par craniano, tá certo? Agora vamos falar do oitavo par craniano, tá certo? Então tá aqui o nosso oitavo par craniano, é o nervo vestíbulo coclear. O oitavo par craniano, assim como o que é isso aqui, ó, o oitavo par craniano, ó. Nervo facial, aqui, o vestíbulo coclear. O vestíbulo coclear, ele atravessa o meato acústico interno e entra dentro da parte petrosa do temporal, o nervo vestíbulo coclear. Importantíssimo, principalmente para o pessoal da fonoaudiologia, o nervo vestíbulo coclear. Por quê? Porque ele vai inervar, ó, ele vai estar relacionado, o nervo vestíbulo coclear, com a audição, a parte coclear desse, por isso chama de vestíbulo coclear, porque ele tem uma parte coclear que vai inervar a cóclea e uma parte vestibular que vai inervar o vestíbulo. Essa parte da cóclea está relacionada com a percepção auditiva e a parte do vestíbulo está relacionada com o equilíbrio do corpo da gente, com a percepção espacial do nosso corpo. Então, aquelas vezes a gente tem uma perda de equilíbrio, então pode estar relacionado com a alteração do nervo vestíbulo coclear, tá certo? Então, se eu pegar essa imagem aqui, ó, olha só, é um nervo vestíbulo coclear, ele é um nervo essencialmente sensitivo, tá certo? Ele é totalmente sensitivo. Ele vai inervar, portanto, ó, o nosso ouvido internamente, ele vai inervar especialmente a cóclea e o vestíbulo. Deixa eu mostrar essa imagem, ó, que você vai visualizar bem direitinho o nervo vestíbulo coclear. Ó, tá aqui o ouvido, né? Ó, o ouvidinho da gente. Eu vou aproximar o ouvido. Para você visualizar, ó, o nervo vestíbulo coclear chegando aqui, ó. Esse é o nervo vestíbulo coclear. Tá certo? Eu tenho uma parte dele, ó, que é a parte coclear, que está chegando aqui nesse elemento, que é a cóclea, que é um elemento importante para a percepção do som, tá certo? Então tá aqui, ó. Primeira parte do nervo vestíbulo coclear tá aqui, ó. Cóclea. A segunda parte do nervo vestíbulo coclear é esta aqui, ó. Tá vendo? Que é o nervo vestibular, que é a parte vestibular. Então aqui tem a parte coclear e a parte vestibular, que vai mandar estímulos nervosos para essa região que é o nosso vestíbulo. Então nós temos o vestíbulo inervado pela parte vestibular do nervo vestíbulo coclear, realizado com equilíbrio. E a cóclea é inervado pela parte coclear do nervo vestíbulo coclear. Tranquilo? Então o nervo é essencialmente sensitivo. Aqui, ó, só para você visualizar, nós temos, ó, dentro do ouvido da gente, a gente vai mostrar isso depois, ó, mas nós temos, ó, o ouvido, a membrana timpânica do nosso ouvido. Então o som, quando penetra no ouvido da gente, ó, estimula a membrana timpânica. Essa membrana timpânica faz vibrar esses ossículos aqui, ó, que são os ossículos da audição. Ó. São três, ó, os ossículos do ouvido, melhor dizendo. Ó, tá vendo? Esse primeiro aqui, ó, que é o ossinho chamado de martelo, ó, que é o maior de todos, ó, até aqui, martelo. Depois eu tenho esse outro, ó, que é a nossa bigorna. E o último é o estribo, que é o menorzinho de todos. Tá certo? Então nós temos três ossinhos no ouvido: martelo, bigorna e estribo. Beleza? Então tá aí os três ossos. Um, aí separa, dois, separa, três ossinhos. Tudo isso está dentro do nosso ouvido. A gente vai estudar isso mais detalhado quando estiver estudando os órgãos sensoriais. Beleza? Então, a nossa audição quem é responsável é o nervo vestíbulo coclear. Tranquilo?
Depois tem os seus ramos, tem a parte coclear e a parte vestibular, que vai inervar respectivamente a cóclea e o vestíbulo, que são elementos que são localizados dentro do ouvido. Beleza? Então tá aí, nervo vestíbulo coclear, um nervo essencialmente sensitivo. Agora vamos para cá. Próximo pá craniano, depois do nervo vestíbulo coclear. Aproximar mais um pouquinho. Vou retirar o osso temporal. Vou aproximar. Próximo pá craniano. Nós temos este daqui. Ó. Vou voltar com o osso temporal. Para a gente visualizar por onde é que ele vai atravessar. Está aqui ele. Ó. Esse nervinho aqui, ó, que é o nosso nervo glossofaríngeo. Tá certo? Nervo glossofaríngeo. O nervo glossofaríngeo, como você está visualizando aí, ó, ele é um nervo essencialmente misto, tá certo? Ele atravessa esse forame, ó, que é o nosso forame jugular, o nervo glossofaríngeo. Ele é responsável pela percepção gustativa, ou seja, do paladar, né? Percepção gustativa do terço posterior da língua. E o terço anterior, qual é o nervo? O terço anterior é o nervo facial. Do terço posterior da língua é o nervo glossofaríngeo. Percepção gustativa do terço posterior da língua. A percepção sensorial da acessibilidade da faringe, da laringe e do palato. Então, o nosso nervo glossofaríngeo. E também da língua, tá certo? Então, obviamente, a parte sensorial especial, que é do paladar do terço posterior da língua, tá certo? Nervo glossofaríngeo, portanto, atravessa o forame jugular, tá certo? Nessa outra imagem, a gente faz um resumozinho aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Nervo glossofaríngeo, nono pá craniano, é um nervo misto, né? A parte motora desse nervo controla os músculos da faringe e a parte sensitiva, ó, ele tem a sensibilidade da parte posterior da língua, das tonsilas e da faringe. Perfeito? Então, nervo misto, nervo glossofaríngeo. É o nono pá craniano. Aí vem um nervo vago, que é esse grandão aqui, ó. O nervo vago é um dos maiores que existe. O nervo vago é um nervo misto também, tá? Ó. Ele vai ser responsável pela parte motora dele, controlar, ó. Vai levar estímulos para o coração, para os brônquios e o trato gastrointestinal. É a parte motora dele. E também a parte sensitiva, do coração, pulmão, brônquios, traqueia, laringe, faringe, trato gastrointestinal e ainda o ouvido externo. Portanto, ele é um nervo que vai inervar as vísceras do corpo da gente, tudinho. Tá certo? Sai aqui, pegando aqui a parte do esôfago, do diafragma, do estômago. Tá certo? Então, o nervo vago é um nervo misto. Vamos visualizar o nervo vago aqui, ó. É um nervo grandão, ó. Ele tá aqui, ele, ó. Nervo vago, ele também atravessa, ó, como você está vendo, ó. Ele também atravessa o nosso forame jugular, o ele azulzinho aqui, ó. Atravessa o forame jugular, ó, tá vendo? E depois desce para inervar essa região das vísceras, tanto a parte motora quanto a parte sensitiva das vísceras do trato gastrointestinal, também do coração e dos brônquios. Perfeito? Nervo vago, que é o nosso 10º pá craniano. Aí eu tenho um nervo extremamente importante para vocês, que é o 11º pá craniano, que é o nosso nervo acessório, que é um nervo que vai controlar a musculatura aqui do pescoço. Esse não é tão importante, mas o principal nervo, que é o nervo
hipoglosso, que é o 12º par craniano. O nervo hipoglosso, como você está vendo aqui, ó, é um nervo que tem a função, vai controlar, é um nervo motor, assim como o nervo acessório, é um nervo totalmente motor. Então ele é um nervo que vai controlar os músculos da faringe, ó, hipoglosso, tá certo? Ó? Então, não lembra, tudo que tiver glosso é de língua, né? Ele controla os músculos da faringe, ele controla os músculos da laringe e também a língua. Eu vou mostrar para vocês uma imagem importante do nervo hipoglosso. Tá aqui, ó. Ó, o nervo hipoglosso, ó, ele inerva aqui essa musculatura extrínseca da língua todinha, intrínseca da língua também, ó. Então tudo isso aqui vai ser inervado pelo nervo hipoglosso, tá certo? Agora, ó, esse músculo aqui, ó, que é o nosso glossofaríngeo, esqueci de mostrar para vocês, ó, que além de inervar, obviamente, aqui, ó, a parte sensitiva da posterior da língua, né, a sensibilidade gustativa da língua, musculatura da faringe, tal, ele também tem uma parte, ele também inerva, ó, a glândula parótida, que é uma glândula importante da produção de saliva. Então não esquece, as glândulas salivares, que são as glândulas salivares maiores, são 3, vai estar mais na frente, né? Submandibular, sublingual e parótida são inervadas por que nervos? A parótida é inervada por esse nervinho aí, ó. Tá certo qual é? Que é o nosso nervo glossofaríngeo. A submandibular e a sublingual é inervada pelo nervo facial. Tá certo? Bom, aí nós temos, portanto, aí são os 12 pares de nervo craniano, tá certo? Então nós temos o nervo olfatório, o nervo óptico, o nervo oculomotor, o nervo troclear e o nervo abducente, que são nervos motores, vão atuar no olho. O nervo óptico e o nervo olfatório vão atuar respectivamente na sensibilidade o olfato, né, do nariz, e o óptico da visão. O nervo trigêmeo, que divide em oftálmico, mandibular e maxilar, que vai controlar o músculo da mastigação e a sensibilidade da cavidade orbital e dos músculos da face. Nós temos o nervo facial, que vai da parte motora da musculatura da mímica, da expressão facial todinha. Também da glândula parótida, também da glândula submandibular, sublingual e do lacrimal. Aí tem um nervo vestíbulo coclear, que é sensitivo, que vai ser importante para a audição e para a parte de equilíbrio da gente, vai penetrar na parte petrosa pelo metaacústico interno. Aí tem um nervo glossofaríngeo, que vai inervar a glândula parótida, vai inervar a parte posterior da língua e a faringe. O nervo vago, que vai inervar as vísceras do trato gastrointestinal, coração, brônquios. Nós temos o nervo acessório, que inerva musculatura do pescoço, esternocleidomastoide, trapézio. E temos o nervo hipoglosso, que vai inervar a musculatura da língua. Tá certo? Então, basicamente, isso é uma breve explicação sobre os nervos cranianos. Tá certo, gente? Quando a gente estiver estudando detalhadamente os nervinhos cranianos, os órgãos da cabeça, tal, a gente vai, obviamente, estudar esses nervinhos melhor.